O tema da aula de hoje é conjunto numéricos. Antes da gente começar a falar do tema da aula de hoje, eu vou pedir que, se vocês gostarem da aula, para marcar se gostou, se gostar, indicar, e se você ainda não inscreveu no canal, que se inscreva, por favor. Então, começamos com conjuntos numéricos. Nas aulas passadas, a gente viu o conjunto, vimos operações com conjuntos, conceito de conjuntos, interseção, união, elementos, subconjuntos. Então, dando continuidade, o que a gente vai ver agora? Agora a gente está trabalhando os mesmos conceitos, mas nós vamos trabalhar um conjunto específico, que é o conjunto numérico. Quando a gente começa no conjunto numérico, nós vamos começar com o conjunto dos números naturais. O símbolo é esse aqui. Quando eu estou falando de conjunto dos números naturais, é o conjunto da contagem. A gente está falando do 0, do 1, do 2, do 3, e esse conjunto é infinito. Esse asterisco aqui, não só para o conjunto dos números naturais, mas para qualquer outro conjunto, ele significa a ausência do zero. Você quer todos os elementos daquele conjunto, exceto o zero. Então, nesse caso aqui, vai ser 1, 2, 3, sucessivamente. Esses números a gente pode representar na reta real. Então, eu só estou preocupado por enquanto, com os naturais. Então, o que eu estou falando? Que eu começo no 0, depois vem o 1, depois vem o 2 e assim sucessivamente. A gente vai ver que quanto mais à direita, maior o número. Esse conjunto, ele é fechado na soma e na multiplicação. O que significa isso? Se eu somar dois números naturais, o resultado vai ser sempre um número natural. Se eu multiplicar dois números naturais, o resultado também vai ser um número natural. Só que eu falei que é na soma e na multiplicação. Ele não é fechado na subtração. Por que ele não é fechado na subtração? Porque se eu pegar, igual está aqui no quadro, 3 menos 5, o resultado não vai ser um número natural. Então, para isso, o conjunto dos números naturais precisou o quê? Ampliar para caber esse resultado aqui. Então, agora, nós já estamos falando dos números inteiros. Então, os números inteiros são todos os números naturais e o oposto desse número. Lembrando que o oposto é um número simétrico, é um número com sinal contrário. Então, conjunto dos números naturais e os seus opostos. Então, o meu Z, olha que não tem asterisco, ele é infinito, porque ele vem dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito. Então, nós ampliamos o nosso conjunto. Quando a gente vem com asterisco, eu já falei aqui sobre os números naturais, significa que eu tenho esse conjunto, mas eu estou excluindo o zero. O zero não pertence a esse conjunto. Então, menos 3, menos 2, menos 1, não quero zero, 2, 3. Esse Z com esse mais aqui, ele significa que são os números não negativos. Ah, mas não negativos, então é positivos. Zero não é nem positivo nem negativo, zero é ausência. Então, quando eu estou falando que eu quero os não negativos, eu estou falando que eu quero o 0, o 1, o 2, o 3. Quando eu estou falando que eu quero o Z com esse menoszinho aqui, eu quero os números não positivos. Aí, por causa de que eu não falo os negativos? Por causa do zero, novamente. Então, esse conjunto aqui vai ser 0. Vamos começar ele vai começar, ele é infinito, não é isso? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Prestem atenção que o Z não negativo, ele corresponde a quem? Aos conjuntos dos números naturais. Então,
Se eu quero Z não negativo, eu quero os números positivos e o zero, que vai voltar nessa definição aqui. Agora, o que está acontecendo na reta? Significa que eu tenho o zero e para cada número positivo eu tenho um número negativo. Então, resumindo, o que a gente acabou de colocar? Nós colocamos que existia um conjunto dos números naturais, onde se eu somar ou se eu multiplicar, o resultado é natural. Todos os resultados da soma e da multiplicação cabem aqui. Mas foi observado que se eu pegar 3 menos 2, menos 5, dá menos 2. Essa resposta não estava aqui. Então, o que a gente teve que fazer? Ampliar. E aí, aqui no conjunto Z, estão todos os números não positivos. E aqui, os números não negativos. 3 e 4. Então, o que a gente fez? Nós vimos que os conjuntos surgem de uma necessidade humana, de geralmente encontrar uma resposta numa conta. Quando a gente está falando dos números naturais, a soma e a multiplicação sempre me dão um número natural. Então, para aquele conjunto, para essas operações, só o conjunto natural atende. Só que a gente viu que a subtração não é fechada em N. Então, o que aconteceu? Eu preciso de um outro conjunto para poder colocar dentro todos os números negativos. Foi o que a gente fez aqui. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho do conceito do que a gente acabou de falar. Isso aqui vai ser um exemplo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A, 0, pertence a N. Letra B, 5 menos 8 pertence a N. Letra C, N está contido em Z. Letra D, N, união com Z igual a Z. Agora a letra E. Z, não negativo, interseção com Z, não positivo, vai ser vazio. Letra F, menos 4 ao quadrado, pertence a Z não positivo. 0 pertence a Z não negativo. E o último, 5 menos 8 pertence a Z. Então, vamos. Primeiro, 0 pertence a números naturais. Números naturais, a gente sabe que começa no 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui é verdadeiro. 5 menos 8 pertence a N. Se eu fizer 5 menos 8, o resultado é um número negativo, menos 3. E o conjunto dos números naturais, ele não tem os números negativos. Então, significa que isso aqui é falso. Ele está contido em Z.
No último diagrama que eu mostrei, o N estava dentro do Z. Ele é um conjunto menor composto com elementos que também pertencem a Z. Então, isso aqui é verdadeiro. Os números naturais, que esse natural está bem esquisito. Os números naturais, se eu fizer a união com o Z, vai dar o Z. Certo? É lógico? Eu tenho os números naturais. São os positivos, são os não negativos, né? Que é o 0, 1, 2, 3. Se eu colocar os negativos, isso aqui vai ser verdadeiro. Os números não negativos, interseção com os números não positivos, é vazio, falso. Por quê? Porque nesse aqui tem o elemento 0. Aqui estão reticências, né? E nesse aqui é o 0, 1. Então é falso. Por quê? Porque eles têm um 0 em comum. 0 é um elemento, tá? Então, por causa desse elemento aqui, isso é falso. Menos 4 ao quadrado, eu tenho uma base negativa com expoente par. E isso pertence a Z negativo, falso. Por quê? Porque ele está falando que pertence aos Z não positivo. E esse resultado é positivo. Então, esse aqui é falso. 0 pertence a Z verdadeiro. Para não pertencer, só se tivesse um asterisco. E 5 menos 8, que a gente sabe que o resultado é menos 3, pertence a Z. Eu estou falando de um número negativo. Nós já falamos na aula que o número, os números naturais, ele não é fechado na subtração. Por isso, nós precisamos dos números negativos. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, eu peço para que vocês deem uma olhada nos exemplos, que eles ajudam para na hora que a gente for completando o conjunto dos números racionais e os irracionais. Tentem fazer, se tiver alguma dúvida, volte um pouco no conceito e daqui a pouco nós voltamos com outras aulas.